Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, Jesus trouxe uma mensagem para mim que eu amo Jesus, cara. Quarta-feira teve uma palavra também do Leandro maravilhosa, de Lázaro está à mesa, que eu achei lindo, e Deus me trouxe aqui comigo. Mateus capítulo 4, está ali, consegue voltar ali, para todo mundo ver também? Mateus capítulo 4 diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Fala comigo, deserto. Que palavra linda. Ninguém quer passar por deserto. Todo mundo quer abundância. Todo mundo quer terra prometida. Mas, querido, não existe terra prometida sem antes passar por deserto. Todos os homens e mulheres de sucesso passaram por deserto na vida. Jesus passou pelo deserto. Quem é você para não passar por deserto? Então quem foi que levou? Foi Satanás? Foi Satanás, querido, que levou Jesus para o deserto? Foi quem? O Espírito Santo. Não foi Satanás, não foi Maria, não foi José, não foi os irmãos dele, não foi os amigos dele, foi o Espírito Santo. Então você está me dizendo, pastor, que às vezes Deus nos leva para o deserto? Sim, nem sempre é Satanás. Às vezes é Deus te levando para te ensinar lições preciosas, como o que você vai aprender aqui nessa noite. Então, continuando. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então, o diabo, o capiroto, o Beelzebub, a serpente, chegou e ele disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Vamos parar aqui. A gente vai falar das três gerações de Jesus e como Satanás faz com a gente quando ele está no deserto. E também quando está em abundância. Como assim, pastor? Adão e Eva estavam no Éden. Tinha falta de alguma coisa lá? Era abundante, tudo perfeito. Não tinha dor, não tinha nada, não tinha nada. Mas Satanás estava lá e caiu, sim ou não? Sim. Então não é o local, é a sua fidelidade e obediência a Deus que vai determinar. Tem gente que cai quando está tudo bem, e tem gente que cai quando está tudo mal. Mas aqueles que perseveram no Senhor e se firmam na sua palavra, está tudo bem ou está tudo mal. Eu não vou cair nesse lado de Satanás, porque eu vivo pela palavra. Existe alguém aqui que vive pela palavra? Porque sempre que a gente obedece a palavra tem consequências. Adão e Eva foram expulsos do Éden, do jardim onde tudo é perfeito, onde existia o encontro com Deus diário. Mas no deserto, Jesus também foi tentado. E é interessante isso, porque se você voltar para o versículo 1, olha só o que a palavra diz. Tá aí, você pode botar ali, você tem que ficar ali, meu irmão. Sei que você quer tirar foto, sei que sou lindo, sei que você me ama. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser pelo meu Deus do céu. Deus levou ele para ser tentado. Que Deus é esse, pastor? Levou para ser tentado pelo diabo. Que característica é essa? Já não basta ele querer me roubar. Deus levou. Querido, entenda uma coisa: sempre que Deus te leva para uma provação, ou Ele permite você passar por uma tentação, é porque Ele já tem a provisão preparada, Ele já tem a terra prometida preparada, Ele já tem tudo o que você precisa, mas Ele quer ver se você vai permanecer fiel a Ele. Ele quer saber se no seu coração você está com Ele pelo que Ele tem ou não, ou se você está com Ele pela palavra. Posso continuar, igreja? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O deserto, querido, não foi ideia do diabo, foi o Espírito Santo que levou Jesus para lá. E muitos acham que estão sendo punidos pelo diabo, quando na verdade estão sendo preparados por Deus. Você não está sendo punido nem punida.
quando está no deserto, a gente vê em quem a gente pode confiar. Sim ou não, igreja? Quando está no deserto, ninguém chama para sair mais. Agora, quando está com dinheiro, bora! Vamos pro shopping, vamos sair! Mas é no deserto que a gente vê que são os verdadeiros amigos. E eu sei de um. O nome dele é Jesus. Que não nos abandona. Então, querido, fala comigo, eu estou sendo preparado. Não, pode fazer só uma dica, sendo preparado nesse vitória. Eu estou sendo preparado, fala. Eu estou sendo preparado. Então, entenda uma coisa: Deus não prova ninguém para destruir, mas para refinar, amadurecer e aprovar. Deus está te refinando. Deus está te moldando nesse deserto. Sabe por quê, querido? Jesus tinha sido batizado e o céu se abriu e falou: esse é meu filho que tem prazer. A unção veio do batismo, mas Jesus teve que aprender a perseverar no deserto. O mesmo Deus que te unge no público vai te testar no secreto. Agora, posso falar uma verdade que Deus destacou para mim que eu achei lindo? Posso, igreja? Geralmente, quando o cristão está passando no deserto, o que a gente fala? Estou no deserto, está difícil, está faltando tudo. Sim ou não, igreja? Meu Deus, falta dinheiro, falta comida. Fala, pastor, esse deserto está bravo, o inimigo está furioso. Quem vai dizer isso? Ou já ouviu isso? Levanta a mão. Mas se você ler esse versículo aqui, olha a revelação do revelador, do Espírito Santo. Jesus no deserto não passou necessidade. Vou repetir. Jesus no deserto não passou necessidade. Ele estava em obediência e jejum. Pode bater palmas, a gente passou a pastora que pegou, o resto não pegou. Pedro, ele foi levado para o deserto não para ficar murmurando, como muito crente fica, está muito ruim, eu vou sair da igreja, eu vou não sei o quê, agora já era, acabou fiquando. Jesus foi levado para o deserto em jejum. Não ficou reclamando, está tão forte. Só depois de 40 dias e 40 noites ele sentiu? Não. Sabe por quê? Quando você tem um propósito, você passa por qualquer circunstância. Quando você tem um propósito firmado em Deus, você permanece em paz apesar da necessidade. Posso continuar, igreja? Então, querido, quando você tem um propósito, quando você não tem, você só vê necessidade. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? Eles só vê necessidade ao invés de propósito em Deus. Uma mulher quando está grávida, ela vai sentir dores, sim ou não? Sim, mas quando ela tem um propósito, o que? Essa criança vai nascer, ela suporta esse processo por um bem maior. Então eu quero te dizer, querido, não importa o que você está passando, entenda o propósito. E quando você entender que isso aqui é para glorificar o nome do Senhor, eu vou permanecer firme. Eu não vou ficar murmurando, eu vou ficar jejuando. Eu não vou ficar murmurando, eu vou ficar orando, eu vou ficar buscando, porque eu sei que Ele é fiel para suprir todas as minhas necessidades. E Ele vai suprir as suas. Ele vai responder, mas permaneça firme na palavra. Jesus no deserto não ficou murmurando. Ele não ficou passando necessidade. Ele ficou em obediência em Jesus, e isso muda completamente a perspectiva dele. Jesus não foi abandonado no deserto, ele foi levado. Você não foi abandonado, querido. Nesse deserto que você pode estar enfrentando, você não foi abandonado. Você está sendo levado pelo Senhor a uma nova esfera. Uma nova esfera de intimidade com Ele, uma nova esfera de revelações poderosas em Deus que você não teria se não estivesse no deserto. Sabe por quê? É no deserto que buscamos mais, é no deserto que voltamos ao secreto, é no deserto que voltamos a ir para a igreja, é no deserto que muitas vezes falamos: eu preciso de Deus, está dando tudo errado, alguma coisa acontecendo, aí Deus permite isso acontecer porque Ele não quer te perder, e Ele quer te trazer para perto dele. E às vezes para isso Ele precisa remover pessoas da sua vida. Posso continuar?
não estava sofrendo por falta, mas se posicionando em propósito. Sabe por quê? Ele tinha fome de Deus. Não foi fome de comida, foi fome de Deus. Sabe por quê? Jejum não é sinal de ausência, é evidência de preparação. O que você está no deserto? Está se preparando? Ou está murmurando? Ele não estava fraco por falta, ele estava mais forte a cada dia, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Querido, eu quero falar por que aqui é para você continuar buscando e se fortalecendo no Senhor, porque Ele virá te responder. Ele estava mais forte em espírito pela consagração. Ele foi conduzido pelo Espírito e não pela falta. Não era fome, era fome de propósito, fome de Deus. E agora eu posso falar outra coisa: o jejum revela a fome certa. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Fala comigo, ele teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites. Ele sabe que eu lembrei aqui quando ele estava em Israel. A pastora, ela é cheia de dores. Ela não caminhava muito, ela era sedentária completamente. Depois ela ficou atlética, caminhando, correndo, fazendo barra e tudo. Mas quando a gente foi para Israel, todas as dias eram sedentárias, fazendo exercício no mar, máximo a missionária que era de casa. Querido, a gente andou horas e horas em Israel e ninguém reclamou de fome, ninguém reclamou de dor, porque o propósito era maior. A gente estava focado em conhecer, então a gente não se ligou nas necessidades, a gente estava se ligando no objetivo. Eu quero conhecer tudo de Israel. A gente fala assim: meu Deus, aqui foi onde Jesus passou. Ai meu Deus, Jesus trouxe aqui. A gente esquece de tudo. Passava o dia todo, às vezes, sem comer nada. Aí quando a gente parava assim, falava: opa, eu tenho que comer. Sabe o que está faltando no seu deserto? É propósito. Aí você só fica reclamando, você fica lá. Aí imagina, eu estou lá em Israel, ai nossa fome, ai, que não sei o que, irmão, coisa chata, não estou aproveitando o melhor da vida. E aí, querido, quando a gente está no propósito, a gente não passava a necessidade. Jesus estava no propósito de agradar a Deus. Ele foi levado pelo Espírito e falou: vou jejuar, vou me consagrar, vou buscar, eu não vou olhar o lugar, não vou reclamar, eu vou agradecer a Deus, porque Deus está me preparando para algo maior. Deus tem algo melhor para a minha vida. Eu vou jejuar, eu vou continuar vendo essa palavra, eu vou continuar buscando, eu não vou parar. Tem alguém aqui que não vai parar, tem alguém aqui que vai continuar buscando. Glória a Deus. É isso, querido. Eu e Davi no final do ano para passando por várias tribulações, ela então mais do que eu. Mas querido, eu estava falando às pessoas: como é que você está? Eu falo: cara, eu estou numa paz. Eu falei isso para a Davi, tá? Eu estou numa paz incrível, parece que eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida agora. Por que, querido? Porque eu estou debaixo de um propósito. Então eu não olho para a circunstância, eu olho: Deus, eu quero viver o melhor Deus. Eu quero te agradecer por tudo que tem feito, seja na falta, seja no sucesso. Eu estou aqui, vai dia. Aí eu falei para o meu empresário lá, uma coisa assim: cara, estou vivendo a melhor fase da minha vida agora. Não sei porquê, eu estou numa paz enorme. Porque eu sei que algo extraordinário está por vir. Eu só estou me preparando, me consagrando, buscando. Eu não posso parar, porque tem uma grande obra. Posso continuar para um pouquinho? Jejum não é dieta espiritual, é disciplina que revela nossas dependências e de quem nós somos dependentes. Jesus teve fome depois do jejum. Olha que coisa doida. Quando você faz jejum, se você tem costume, primeiro dia é o pior, segundo dia é menos pior, terceiro dia, depois que passar o terceiro dia, fica tranquilo. Mas os primeiros são o pior. O que você vai fazer? Vai te dar convite para sair, para comer doce da Luciene, vai fazer outra coisa. Tudo para você sair do jejum. E é interessante isso, porque Jesus teve fome depois do jejum. Olha que coisa louca, 40 dias, 40 noites.
Porque o propósito dele era tão grande, agradecer a Deus e buscar Deus. Ele tinha uma fome tão grande de ter experiências com Deus, porque ele teve uma revelação tão desoladora no batismo, que ele não se ligava nas necessidades. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos olhando muito para baixo, ao invés de levar nossos olhos para o alto, da onde vem o socorro. Porque se eu mantenho os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, nada vai nos parar. E tudo que Satanás quer fazer é desviar o teu olhar. Olha para o irmão, olha para a irmã, olha para a igreja, olha para o fulano de tal. Eu não quero saber de nada. Eu quero olhar para Cristo, meu supremo Salvador. E aí, querido, Satanás vem quando Jesus teve fome. E ele fala, é interessante que Satanás faz aqui, né? Se você é o filho de Deus, onde que essa sua palavra vai bater? Não essas pedras, nem pão. Você não tem excelência. E você está passando fome. Querido, entenda uma coisa. Jesus teve fome nesse momento. Satanás não tentou em um momento durante o jejum. Quando parou o jejum ali e ele teve fome, Satanás veio. E ele botou em dúvida o que Deus compreende. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão no deserto. Não tinha pão, né, querido? Então a primeira tentação foi sobre pão, porque Satanás sempre ataca onde percebe fome. É fome de emprego, é fome de relacionamento, é fome de... O que você tem fome? Satanás vai te oferecer, mas da forma errada. Ah, você quer um namorado, um casamento? Que dê esse varão de glória, está afastado, é de outra religião, tem tudo errado, mas é bom para você. Ah, você está precisando de emprego? Ó, tem essa porta aqui. Você sabe que é errado, estão roubando tudo aqui, mas é só botar teu nome. Está tranquilo, tu vai ganhar teu dinheiro. Está com fome? Faz isso. Satanás sempre vai vir com artimanha nesse momento. Mas Jesus estava com fome de cumprir a vontade do Pai, não do pão natural. O diabo quis transformar o jejum em um problema de necessidade, mas Jesus sabia que muitos de hoje esqueceram: nem só o pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, se eu e você estamos de pé, adivinha, é porque existe uma palavra. Existe uma palavra de Deus sobre minha vida e sobre sua vida, e por isso que estamos de pé. Deus tem um propósito para mim e para você, e não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem quer viver essa vontade boa, perfeita e agradável? Então a lição aqui dessa primeira parte é clara: Jesus escolheu o jejum, não a necessidade. Jesus escolheu o propósito. Ele escolheu ser cheio do Espírito. Ele não foi ao deserto como uma vítima. Ele não foi como um mendigo. Ele foi como um sacerdote de preparação para o seu chamado. Como estamos lidando, que a gente pode aprender com Jesus, de falar: cara, eu estou passando esse deserto como um vítima, eu estou passando esse deserto como um murmurão, ou eu vou passar esse deserto como preparação para eu viver o melhor de Deus na minha vida. Como o irmão Edson, que a pastora falou, posso estar na cidade, mas vou servir trabalhando, sorrindo. Vou estar sorrindo todo dia, porque sei que Deus tem lá para mim. Vou vender sacolé, vou vender o que for, mas com um sorriso no rosto, porque eu sei que o propósito é maior do que a minha necessidade. Porque você tem uma palavra, querido. Então, nós só vencemos a tentação da carne quando temos mais fome de Deus do que de pão. Quando temos mais fome de Deus do que da nossa necessidade, seja financeira, seja emocional, seja espiritual, seja o que for. Eu tenho que ter mais fome de Deus. Então, o que você faz quando vai para o deserto? Necessidade quando você não tem escolha.
passando por isso, mas eu ainda creio. Eu não vou deixar de buscar. Eu vou orar, eu vou me aproximar, vou me encher de você, eu vou me encher dessa paz, vou me encher dessa presença, porque eu sei que com essa presença eu posso todas as coisas daquele que me fortalece para vencer qualquer situação que eu possa enfrentar. Então Jesus está nos ensinando aqui que há momentos que não precisamos de mais pão. Posso continuar? Posso continuar? Posso continuar? Tem que falar, pastor. Posso continuar? Então, Jesus está nos ensinando que há momentos que não precisamos de mais pão, precisamos de mais palavra. O teu deserto, isso aqui é forte, anota se puder. O teu deserto não é abandono, é consagração. Forte, né? Vou repetir, para ver se tu tatua no coração. O teu deserto não é abandono, é consagração. É Deus te consagrando, é Deus te preparando para aquilo que está por vir, que é maior do que você pode imaginar, é melhor do que você possa pensar, mas Ele está te consagrando, te preparando, te lapidando. Você não está passando falta, você está sendo lapidado. E se você está em jejum, querido, você está em guerra. E quem está em guerra está no processo de vitória. Você não vai sair dessa para perder. Você vai sair dessa como alguém que já é mais do que vitorioso por Jesus. Mas, pastor, às vezes eu estou no silêncio. Parece que Deus não fala comigo mesmo em toda a busca. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência. Às vezes Ele só está te treinando para ver se você vai continuar ouvindo Ele, mesmo quando Ele não fala mais nada. Uma coisa que eu aprendi, que o professor sempre ensina todo dia, mas na hora da prova ele fica em silêncio, porque ele quer provar se você aprendeu o que ele te disse lá à noite. Então, às vezes, o silêncio durante a vida é porque ele já te revelou, ele já te deu os sonhos, ele já te deu o projeto, ele só quer ver se você tem fé o suficiente para começar. Ele só quer acreditar para ver se você tem fé o suficiente para agir. Porque Ele já falou, Deus não vai ficar falando toda hora, não é sinaleiro. Fala de novo, Deus, fala de novo. Se Ele já falou dele, agora é com você. Quando você fizer a tua parte, Ele vai falar, agora você vai revelar uma coisa. Querido, outro ponto que Ele fala, a última frase que Jesus ouviu antes do deserto foi: esse é o filho. E Satanás tenta botar em dúvida se você é filho. A tentação não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós somos. Satanás sempre vai tentar tirar a nossa identidade de Deus. A segunda tentação, em Mateus 4, 5 a 6, ele leva Jesus para o pináculo do templo, no topo do templo lá em Jerusalém, que fica no alto do monte. E ele mostra, e ele fala assim, ele distorce o Salmo 91 e tenta convencer o agir com base no orgulho espiritual. Ele fala assim: se você é filho, vai sentar aqui, que os anjos daqui do alto, que os anjos vão te pegar. Os anjos vão te pegar, vai sentar aí. Cuidado com a tentação de aparecer só porque você sabe que Deus é contigo. Jesus mostra que não se vive à base de emoções, não se vive à base de sensacionalismo, mas da obediência e reverência. Você não se joga para provar a unção. Você não se expõe só porque pode. Você não manipula versículo para justificar o seu pecado ou o seu orgulho. E tem muita gente que fala: não, porque se eu sou o homem de Deus, isso vai acontecer. Aí você vai se joga. Tá bom, vamos jogar. Eu vou provar que eu sou homem. Querido, você precisa provar aquilo que Ele já falou que você é. Você só tem que aceitar essa verdade. Eu não preciso provar. Se as pessoas estão falando, você é isso, você é aquilo, você não sou, querido. Podem falar o que for. E vão falar, sempre vai ter gente que vai falar, sim ou não, gente? Vai falar nas suas costas, sim ou não?
Muita gente não gosta de ver o seu sucesso. E às vezes você nem tem muito sucesso, porque a gente tem inveja de você, sabia? Aí fica falando de você que às vezes você está dando ouvido a isso do que a voz de Deus. Não se concentre em pessoas que saem da sua vida, sabe por quê? Deus ouviu coisas que você não ouviu. E você fala na oração, Senhor, me livrai do mal. Aí Deus chega a pessoas e fala, Deus, José não. A Josefina. Deus viu coisas que você não viu. E se Ele tirou, querido, para de ficar querendo voltar ao passado. Judas para Jesus. Depois disso, Jesus não fala mais nada de Judas, só chega no propósito. Jesus foca no propósito. Ele não fala, Judas me traiu, Pedro, fiquei muito mal. Quando Pedro me traiu, quem entre aspas pegou Jesus, ele falou, Pedro, não, vamos viver o propósito? Muita gente dele. Jesus se concentrava na missão. O que eu e você temos que fazer? Se concentrar na missão. Para de falar no passado, para de falar, olhar para pessoas que saem do barco e você está chorando por elas. Siga em frente, porque o que Deus tem para você não pode estar de repente com essas pessoas que te abandonaram. Então deixa ir, para de ficar tentando trazer de volta. Josefina, vai com Deus, Deus te abençoe. Quem sair, o problema é Deus. Eu vou seguir o meu propósito maior em Deus, para glorificar o nome dele, porque é uma grande obra e eu não posso parar, você não pode parar. Que Deus tem planos maiores. Imagina se Abraão ficasse com Ló. A gente não teria conhecido a história de Abraão como é. E ele demorou para levar. Queridos, às vezes nós estamos querendo carregar pessoas do nosso passado que não fazem parte do nosso futuro. Eu vou diminuir não, silêncio da morte. Às vezes a gente quer levar pessoas que não fazem mais parte do ciclo novo que Deus quer começar, porque você está preso aos ciclos velhos. Então, querido, para de se basear em sensacionalismo e opinião própria, e começa a se basear na palavra. Teve um dia que eu falei para uma pessoa que estava fazendo várias coisas erradas aqui na igreja, falando coisas erradas, fofocando um monte de coisa. Eu falei com essa pessoa, olha só, isso que você fez está errado. Você não deveria fazer essas coisas que você falou com todo mundo, menos comigo e tal. Não, mas olha só, a palavra diz o quê? Se você está errado com o irmão, vai falar com o irmão. Vai falar com todo ninguém, vai falar com o mundo todo, não sei o quê. Fala com o fulano. Simples assim, né, igreja? Simples. Mas o cristão que não está preparado, o obreiro bem aprovado, quer viver na sua opinião. É o que sente. É o sensacionalismo que Satanás fala. Se você é filho de Deus, você tem que falar para todo mundo. Se você é filho de Deus, você tem que sair. Prova que você é filho de Deus, sai da igreja. Se você é filho de Deus, vai e termina o casamento. Se você é filho de Deus, vai, chuta o balde. Aí você é verdade. Eu vou provar. Aí eu falei com essa pessoa assim, olha só. O que a palavra está dizendo? Aí a pessoa depois, tá bom, não sei o que, eu errei. Eu falei, não, eu quero falar uma palavra. Porque assim, eu falei isso pro Uber também. Que o Uber falou assim, cara, na minha opinião, eu, cristão, eu não preciso ir para a igreja. Eu falei, na minha opinião, eu preciso. Mas se a gente for julgar a nossa vida por opiniões, eu sou o Senhor da minha vida e não Jesus. E aí sempre vai ter opiniões diferentes. Mas agora, quando a palavra é a verdade da minha vida, quando Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho que basear na minha opinião, querido? Não. Então eu falo assim, você está baseado na sua opinião, eu estou baseado na palavra. Falei isso tudo. Daí eu fiquei quase uma hora falando para ele. Não sei se vai se converter, mas não vai, espera, porque eu falei pra caramba. Mas eu falei, cara, não é a tua opinião, não é o teu gosto, é a palavra. Se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, não é a tua opinião, você está se afastando por causa de uma opinião. Aí essa pessoa também falou assim, não, porque é minha opinião. Eu falei, olha só, não importa a tua opinião e não importa a minha opinião. É o que importa. O que importa? A palavra. Então, qualquer coisa que você pense, que
querido, vamos viver a palavra. Porque é muita gente de melindre, não, porque minha opinião tem que ser assim. Caramba, dá vontade de falar uma palavra, né? Como o pastor Nicolete já falou aqui, mas quase falei. Não, estou nem aí para a tua opinião, para falar mais tranquilo. O que me importa é a palavra. E é muita gente se vivendo de sensacionalismo, vivendo no orgulho espiritual e botando desculpas espirituais, versículos isolados, como Satanás fez, que eu não preciso, que eu vou me tal, e se acha e sai. Palavra. Amém? Amém. E aí vai. Mateus 4, 8 a 9, no final, o diabo vê que Jesus não cai, porque Jesus sempre combate o diabo o quê? Na palavra. E ele fala assim para Jesus: mostra todos os mundos e reinos dessa terra. Satanás sempre vai oferecer a carne para você, sem sacrifício. Se você prostrado me adorar, te darei todos os reinos da terra. E Jesus fala: somente ao teu Deus adorarás. Agora, a terceira tentação, a primeira foi de fome, a segunda tentação foi de sensacionalismo, de ego, orgulho próprio, e a terceira foi de ambição, do atalho, da glória sem cruz. O inimigo ofereceu a coroa sem o calvário, o reino sem renúncia, sucesso sem sacrifício, e com Deus não existe isso. Jesus expulsa Satanás com autoridade, citando Deuteronômio 6. Parafraseando o que Jesus disse: Satanás, eu não troco o eterno pelo imediato, eu não negocio a minha adoração, eu não vendo a minha obediência por aplausos de homens, eu não vendo a minha obediência a Deus por likes no Instagram, eu não vendo nada por viralização na internet, porque eu vivo um propósito maior. Independente do deserto que eu esteja passando, nós estejamos passando, nós temos que entender e aprender com Jesus que vivemos um propósito maior. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Versículo 11. E o versículo depois diz assim: e Satanás saiu para depois voltar a tentar Jesus como pudesse. Satanás nunca vai deixar de tentar, nunca vai tentar deixar de te roubar e te destruir. Mas os anjos já estavam prontos para servir. Fala comigo: os anjos já estavam prontos para servir. Eles só estavam esperando Jesus ser aprovado. Sabe o que acontece? Você está sendo às vezes reprovado, está negando Jesus, está repetindo os mesmos erros, mas a bandeja já está pronta. Os anjos já estão prontos para servir, a provisão, a bênção já está pronta, mas você cede na tentação, você cede no sensacionalismo, você cede na ambição. Satanás fala: vou te deixar rico se você quiser, sai da igreja, mas o que é que você sabe? Aí os anjos lá: pô, meu irmão, agora que a gente ia dar a bênção, agora que a gente ia decretar a vitória dele, a vitória dela, de novo caiu no mesmo erro. Aí volta para o deserto. Aí volta para o deserto. Deserto que não é lugar para adorar, é lugar para passar. Mas se você não for aprovado, os anjos vão descer para cuidar de você e dar a provisão que o Senhor já tem preparado. A bênção do Senhor, vou falar de novo, já está preparada. Já está pronto. Deus não está preparando algo, já está pronto. Você que não está pronto ainda, você que não está pronto ainda, então se prepare, se consagre, porque Deus virá com refúgio, Deus virá com resposta. Mas para isso, procure apresentar-te como obreiro aprovado. Então, terminando aqui, Deus está levantando pessoas que não estão correndo atrás de palco, mas estão correndo atrás de obedecer ao Senhor, de não murmurar, mas jejuar, orar e se consagrar. Jesus passou 30 anos
se preparando. 30 o que, gente? Foi dias? Foi meses? Foi semanas? 30 anos. Para depois que for batizado, mais 40 dias no deserto. Para ser tentado pelo diabo. Eu não sei você, mas 30 anos esperando, eu vou ter que passar mais 40 dias. Mas Jesus passou no deserto por necessidade, por propósito. Jesus jejuou 40 dias e foi para noite. Quem é você e quem sou eu no deserto? Alguém que adora, alguém que está com fome e sede da palavra, ou com sede e fome de pão de homens? Deus está moldando para cumprir o propósito das nossas vidas. Então, se você está vivendo dentro do deserto, não murmure, ore, se consagre, não desista. De repente foi o Espírito Santo que te levou aí, ou te permitiu por causa das suas decisões. Mas esse mesmo Espírito que te levou é o mesmo Espírito que vai te tirar de lá mais forte, mais cheio, mais maduro. Você está sendo preparado. Você está sendo preparado para um propósito eterno. Então, querido, não reclame do deserto. O deserto não é abandono, é consagração. Vai bater palma para Jesus.